Querido, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14 ao verso 23. Amém, meus irmãos? Mesmo assentados, como os irmãos estão, podem acompanhar a leitura. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Amém? Queridos, este é um texto, talvez aonde nós encontramos um dos maiores questionamentos e brigas entre teólogos referente a fé e obras. Há uma leitura mais rápida, sem um estudo aprofundado, a impressão que se dá, e essa impressão que muitos têm, é que Tiago fala sobre obras, apenas obras. E uma discussão que os teólogos trabalham é que Paulo, em sua mensagem, fala sobre fé. E dentro de seminários, essa discussão entre fé e obras, Paulo pregava a fé e Tiago pregava as obras. Mas precisamos de entender e compreender o que Tiago tem a nos ensinar sobre obras, mas também sobre fé. Tal absurdo só pode então ser plausível pela compreensão errada do texto. Uma leitura rápida, uma leitura onde não há meditação, uma leitura onde não se para examinar as palavras. E quando isso acontece, sim, pode-se ter a impressão de que Tiago está falando de obras. Mas seria impossível tal ensinamento apenas sobre as obras, porque nós precisamos da fé, e o Senhor nos ensinou sobre isso. Tiago nunca negou a fé ou a menosprezou, apenas enfatizou que todo aquele que tem uma fé verdadeira produzirá obras decorrentes da sua fé. É isso que Tiago está colocando. Tiago não está menosprezando a fé. Tiago não está dizendo que ele não crê, que ele não tem fé, ou que a salvação não venha pela fé. Mas o que Tiago está tentando falar é que as obras precisam acompanhar. Eu não posso apenas dizer: eu tenho fé, e ficar de braços cruzados.
Eu não posso apenas dizer que eu creio e nada vou fazer. O próprio texto vai falar sobre isso. Obras que Tiago se refere não é para a salvação, pois a salvação só se alcança mediante a fé em Jesus Cristo. As obras que Tiago fala é o fruto da fé, ou seja, não faço boas obras para alcançar salvação, mas por ter alcançado salvação mediante a fé, eu produzo boas obras. E aqui é algo que nós começamos a compreender a mensagem de Tiago. Existem correntes e pensamentos filosóficos que vão trabalhar que pelas obras se alcançam salvação. Eu preciso praticar boas obras, e ao decorrer dos meus anos, enquanto eu estiver praticando boas obras, eu serei salvo. O que Tiago fala não é isso. O que Tiago está nos falando é porque eu sou salvo no Senhor Jesus, e porque eu creio nele como meu Senhor e Salvador, eu vou procurar produzir. Eu vou procurar produzir frutos que agradem ao Senhor. Imagine alguém que crê e não procura fazer o bem. Ora, se você sabe o que é certo fazer e não faz, já está pecando. Então Paulo, quando ele vai falar desta fé, ele não está colocando em xeque a fé em Jesus, que o apóstolo Paulo tanto prega e anuncia, mas o que Tiago está tentando mostrar é que eu preciso também produzir. Eu preciso produzir. E quando eu tenho fé, eu creio no Senhor Jesus, sou fiel a Ele, tenho compromisso, está lá em cima a nossa logomarca, e sou leal. Isso é fé. Mas eu ser e acreditar que eu sou fiel, tenho compromisso e lealdade, e não praticar nada para demonstrar isso, é apenas uma crença. O texto de Tiago diz: crê, os demônios creem. Mas o que nós temos feito? O que nós temos feito? Estamos iniciando um ano. O que eu farei durante esse ano de 2015 que mostrarão a minha fé no Senhor Jesus? Ou a minha fé no Senhor Jesus é aquela fé de agente secreto? Eu creio, porém ninguém pode saber. Eu acredito no Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida, mas ninguém pode saber. Eu tenho fé, mas ninguém pode saber. Ora, se eu tenho fé, eu vou lá e realizo algo. Essa semana, e aquele que não assistiu, assista, o filme Deus Não Está Morto. Excelente filme, não baseado em fatos reais, porém baseado em algumas histórias que aconteceram nos Estados Unidos, de adolescentes, jovens que tentaram provar a existência de Deus e foram reprovados na matéria. Mas é excelente o filme. Porque nesse filme, aquele jovem, ele não apenas teve que crer, mas ele teve também que mostrar. Houve uma ação. Alguém está doente, o que a Bíblia fala? Ore. Ora, isto é obra. Isto é obra. Você crê, Deus pode curar. Qual é o resultado dessa fé? Qual é o fruto desta fé? Está doente? Vem cá, vamos estar orando. Deixa eu orar por você. É o resultado disso. Agora, se eu não compreendo que eu preciso estar produzindo, e a minha fé deve produzir frutos, a minha fé é uma fé inoperante. E talvez nem seja fé. Talvez seja qualquer outra coisa. Porque é quando nós cremos e temos fé no Senhor Jesus, quando temos fé em Jesus Cristo, nós vamos então produzir. Nós vamos então estar trabalhando e demonstrando alguma coisa. Alguns exemplos, trabalhando naquilo que nós cremos de fidelidade, compromisso e lealdade.
Ora, se eu tenho fé no Senhor Deus e digo que sou fiel a Ele, eu preciso produzir diante de Deus e da minha fé algo. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. O fruto da minha fidelidade a Deus e da minha fé no Senhor, como Senhor da minha vida, é depositar diante dEle a minha oferta e o meu dízimo. Quando eu tenho um compromisso, eu creio, acredito nisso. Eu creio no reino do Senhor, porque eu faço parte do reino de Deus. Eu faço parte de uma igreja. E o resultado dessa minha fé de participar de um corpo é estar o quê? Participando, sendo o voluntário, estando junto. Se eu creio e tenho fé que quem está comigo aqui do meu lado é meu irmão, então eu tenho lealdade com ele, e isso eu creio pela fé. Eu preciso produzir algo para com o meu irmão, como respeito, como trato com amor, como cuidado. A fé, queridos, se não tiver fruto, ela corre um risco de se tornar algo que não é fé. Eu creio e pratico. Creio e pratico. Eu preciso estar fazendo, e mais uma vez voltando ao início, não pela salvação, porque a salvação é alcançada mediante a fé no Senhor Jesus. Mas eu realizo atos porque eu creio, e essas obras demonstram a minha fé. E Tiago vai falando sobre isso. Olha só, se o teu irmão vem com necessidade para você, você crê que Deus é todo-poderoso, soberano, Rei dos céus e da terra, sustentador, dono da prata, dono do ouro, e você está muito bem, e Deus age sobre a sua vida, e o teu irmão chega diante de você com alguma luta, alguma necessidade, e o texto ele coloca lá, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessidade de alimento cotidiano. É muito interessante que o Tiago trabalha. Aqui não é para, ele não está trabalhando que o teu irmão está precisando de grandes quantias, não, mas daquilo que é cotidiano, sabe, daquilo que é do dia a dia que nós precisamos. Ora, se o teu irmão chega e compartilha com você, você crê que Deus é poderoso, não é? Meu irmão, Deus te abençoe. Vá com fé, porque o Senhor vai agir na sua vida. Amém? Né? Ora, se você tem fé, você precisa procurar produzir isso sobre a vida do teu irmão também. Querido, não tem muito, mas vem cá, vamos tomar um café junto. Não tem muito, tem um prato de comida. Faz o seguinte, vamos rachar aqui no meio, você come um pouco, eu como um pouco. Ora, queremos produzir um evangelho, mas não queremos viver o evangelho. Porque no ideal o evangelho, né? Mas quando colocamos na prática, na prática eu sou levado a tomar algumas decisões na minha vida, que se deparam com situações e circunstâncias que eu não quero, e que me levam a tomar decisões que eu não quero tomar, porque sou egoísta, porque quero viver num mundo de fantasia, porque quero viver num mundo de faz de conta religioso. Meu irmão, nós precisamos aprender esse convívio e esse trabalho de produzir, e produzir frutos. E aí os evangelhos nos falam que possam permanecer. Meu irmão, se você não produz, e aqui agora vamos entender essas palavras de Tiago. Tiago está falando que nós devemos estar produzindo as obras, porque eu mostro a minha fé através das obras. Ora, eu estou produzindo algo. E a Bíblia fala que aquele que não produz nada, aquele galho que não produz nada, ele é cortado. Não, mas espera aí, não posso ser cortado.
Olha, eu estou ali, eu leio, eu estou ali, eu creio, mas espera aí, a Bíblia fala que se você não produzir frutos, você é cortado. Mais uma vez, não estou trabalhando na questão das obras para salvação, mas meu irmão, se você é fiel ao Senhor, se você crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você crê como Deus, sendo Deus poderoso, soberano, sustentador sobre todas as coisas, você precisa produzir algo. Quanto e como? Não sei, mas eu sei que você precisa produzir. O texto ele vai estar trabalhando então. Se o irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Espera aí, meu irmão, vem cá, vamos orar. Eu não tenho muito, mas deixa eu te ajudar com alguma coisa. Alguns nem com a oração e com a fé iniciam o trabalho. Alguns não, é assim mesmo. As lutas são assim. Os problemas e dificuldades são assim. Mas espera aí, eu preciso produzir. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Por si só está morta. Mais uma vez, queridos, entendo, porque se depois saírem dizendo que o pastor Daniel está pregando que tem que ser pelas obras, eu vou puxar a orelha. Não é pelas obras, é a fé mediante o Senhor Jesus, mas eu preciso produzir. Ora, assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Tiago mais uma vez está nos levando a um pensar de produção. Tiago não questiona a fé. Tiago questiona as pessoas que se dizem que têm fé, porém não produzem. É isso que Tiago está questionando nesse texto. Ele não ousa questionar a fé, ele não ousa negar a fé, mas ele questiona aqueles que se dizem ter fé e ficam sentados, parados, num marasmo espiritual, em uma vida pobre, de espírito, miserável, porque não conseguem compreender que ao crer, eu preciso também produzir. Crês tu que Deus é um só, os demônios também os fazem. A minha crença em Deus soberano, ela requer uma caminhada de produção. Uma caminhada de produção. Quando ele cita o contexto do que aconteceu com Abraão e Isaac, Abraão creu, Deus mandou, vamos lá, leva o filho. E ele apresentou o quê? O fruto. Colocou o filho lá no holocausto e pronto para sacrificar. E Deus disse: não, já vi que és fiel, porque já produziste em cima da fé esse fruto de obediência. O problema é que nos nossos dias nos está faltando a produção de fé, a produção de obras, a produção de obediência pela palavra do Senhor. Queremos, e a igreja quer viver num mundo ideal, mas não quer pagar o preço de ser igreja, de ser cristão, autêntico e verdadeiro. Terminamos o ano. Na verdade, o ano vai iniciar amanhã, porque até hoje era feriado e festa e aquela coisa toda. O ano começa amanhã. O que vamos produzir durante esse ano? Quais serão os frutos que iremos produzir no ano de 2015? E quantos desses frutos que vamos produzir vão permanecer? E não produzir simplesmente por produzir.
Não realizar obras simplesmente por realizar obras, mas porque eu creio num Deus que pode todas as coisas. Quando nós pegamos as passagens de cura de Jesus, dentro do contexto, é o que Tiago está falando. Ora, Jesus, quando ia curar, vamos lá pegar a mulher que sofria daquele fluxo de hemorragia. O que ela fez? Ela ficou parada apenas crendo? Ela produziu algo. Ela foi lá, tocou no manto. E Jesus para tudo. Para tudo. Alguém me tocou. Mas Senhor Jesus, todo mundo está tocando. Não, de mim saiu virtude. Ou seja, uma pessoa com fé ousou agir, porque todos estavam tocando. E será que todos que estavam ali não tinham algo? Mas aquela mulher foi com fé e ousou tocar em Jesus. Ela produziu algo. Ela produziu algo. Queridos, nós precisamos aprender a produzir. Precisamos aprender a ser grandes empresários nas regiões celestiais. Nós precisamos já aprender a ser grandes empresários no mundo espiritual, onde Deus está agindo, produzindo, para que esses frutos possam permanecer e ficar, e Deus possa ser engrandecido por tudo aquilo que Ele faz e fará. Isso é real. Por que nós oramos? Lá pelo parente, né, do amigo do Davi, né, Adilson, Edson, e pelo Eliseu. Nós cremos e agora vamos colocar em prática a nossa fé. Vamos orar. A oração é o fruto da minha crença no Senhor. É o fruto. Eu estou produzindo algo. Deus vai realizar algo. Deus vai. Mas eu fico para mim isso. Eu creio. Mas espera aí. Se eu creio, eu preciso fazer algo. Se eu creio, eu preciso produzir. Se eu creio, eu preciso manifestar essa minha fé. Eu preciso manifestar essa minha crença, para não ficar parado. E a razão porque muitos dentro da igreja estão morrendo. Muitos dentro da igreja estão parados, porque dizem que creem, mas não produzem nada com essa crença. Não realizam nada com esta fé. Simplesmente dizem que têm. E sobre oração, queridos, é algo que nós precisamos entender, compreender e começar a agir nas nossas vidas. Não tem que deixar para orar depois quando alguém te pede. Você crê? Não, peraí, eu tenho que levar lá para o pastor orar. Porque o pastor, deixa eu lá levar para a igreja. Você crê? Alguém chegou e pediu para você orar por você? Vamos já orar. Pastor, estamos na rua. Tem problema? Já exercite a tua fé. Já produz a tua fé. Não precisa estar de olho fechado para orar. Vai caminhando com a pessoa e já vai orando. Não deixe para amanhã. Eu preciso produzir. E quanto antes eu produzir, mais eu vou querer produzir. Mais eu vou querer realizar todas as coisas. Meus irmãos, é um tempo em que ou nós começamos a compreender tais coisas, ou nós estagnamos e começamos a viver um evangelho, seja lá qual for o evangelho, e vamos começar a dizer que tudo é bonito, mas não há. Você crê que o Senhor te colocou nessa igreja? Amém? Você crê que você está aqui por algum motivo? Amém? Então, para aqueles que já fazem uma coisa,
vamos fazer mais. Mas, meu querido, se Deus chamou, se você crê e você não faz nada, a tua fé é morta. A tua fé é morta. Porque se você crê que você está aqui por alguma razão, se você crê que Deus te chamou aqui por algum motivo, e que você faz parte desse corpo que aqui está, querido, é hora de produzir. É hora de agir. É hora de fazer, realizar. Porque igreja, queridos, não é o pastor. Igreja é o corpo. É quando estamos reunidos e todos trabalhando. Se você crê, ora ao Senhor. Pastor, mas o que eu vou fazer na igreja? Meu irmão, tem muita coisa para fazer na igreja. Tem muita coisa. São quase 15 ministérios. Você pode procurar qualquer um dos líderes e chegar e, olha, quero estar participando. E os líderes vão orar com você, procurar diante de Deus, para que possa trazer sobre o coração dele, sobre o seu coração, a direção do Senhor, e manifestar sobre a sua vida aquilo que Deus te chamou, porque Deus não nos chamou para ficarmos parados, mas Deus nos chamou para produzirmos. Se eu creio, eu vou produzir. Se eu acredito, eu vou fazer. É que nem aquele que estuda para alcançar. Vou pegar o exemplo do Dalto aqui. Me permita, Dalto. O Dalto estuda para passar num concurso. Mas basta só ele estudar? Ele tem que ir lá e fazer o concurso. Não, eu estudei. Estudei. E ele estuda nos dias de concurso. Mas se ele não for lá no dia marcado e na hora marcada, que vantagem teve o seu estudo? Nenhuma. Nenhuma vantagem teve. Só estudou. Não pôde alcançar. Mas o resultado do seu estudo, ele vai lá e realiza. Queridos, nós precisamos aprender isso. Eu creio, então eu também vou começar a produzir. Eu acredito, então eu também vou começar a produzir. Eu vou deixar Deus agir sobre a minha vida. Nós cremos na Trindade, amém? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cremos que Deus é todo poderoso. Cremos que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. E a fé nisso faz produzir em mim também um desejo de deixar o Espírito Santo agir na minha vida. Mas pastor, nós somos batistas. E batistas não têm ação do Espírito Santo. Meu irmão, é a Trindade. Se não tem a ação do Espírito Santo, não é Trindade. E se não é Trindade, não é Cristo, não é Deus, não é cristianismo, é qualquer outra coisa. Mas nós cremos na Trindade. E se cremos na Trindade, nós precisamos produzir. E queridos, sem o Espírito Santo, nós não produzimos nada. Nada. Porque nós cremos em Deus, cremos em Jesus, e o Espírito Santo age em nossas vidas. Ele que nos confronta, é Ele que nos mostra aquilo que fazemos de errado, e Ele que nos auxilia à produção, a produzir, através dos dons que Deus nos dá. E a Bíblia fala sobre isso, o Espírito Santo, que é o condutor da vontade de Deus, para trazer sobre nós dons. Dons para quê? Para a igreja. Para que cada um de nós, recebendo os dons, possamos trabalhar no corpo, possamos trabalhar na igreja para realizar a vontade do Senhor. Produção, queridos. E se nós pegarmos a Bíblia, nós vamos ver textos e textos que vão falando sobre isso, sobre produzir, sobre trabalhar, crer e trabalhar, crer e agir, crer e realizar.
Ora, é você focar e caminhar em prol daquilo que você crê, daquilo que você professa. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Queridos, não deixe a sua fé morrer. Não deixe a sua fé morrer. Um dos cânticos que nós cantamos fala justamente sobre isso. Pela fé, posso tocar, posso mover. Pela fé eu posso fazer muitas coisas. Eu inicio crendo, e esta fé que eu tenho, ela vai produzir ações. Ela vai produzir ações que devem permanecer. Irá produzir em mim o desejo de realizar. Porque se a fé não produzir em mim o desejo de realizar, irmão, está na hora de eu questionar que fé é essa. Porque a fé, ela produz. Ela produz. E mesmo que eu não tenha mais condições de vida para continuar a fazer algo. O ladrão, lá do lado de Jesus, enquanto um está enchendo Jesus, o outro ladrão teve o quê? Ele creu. Ele acreditou. E o fruto da sua fé foi o quê? Não importunes. Ele agiu. Ele fez algo. Ele não ficou só crendo. Eu creio que naquele momento Jesus já sabia. Eu creio. Deus já sabia que aquele homem crucificado ali do lado tinha aceitado ele como Senhor e Salvador. Mas ele produziu a sua fé naquele homem que estava lá, crucificado. A sua fé, que aquele homem era o Filho de Deus, fez ele produzir. Ele falou, ele defendeu. É o que ele tinha para fazer. Não lhe restava mais nada. Ele estava morrendo. Mas mesmo na beira da morte, ele produziu. Ele fez algo. Agora imagine o quanto nós podemos produzir, o quanto nós podemos realizar enquanto temos vida. A fé em mim faz nascer um desejo de realizar algo. E o que a Bíblia fala, algo de bom. A fé dentro de mim faz realizar ações, obras que vão mostrar a quem eu sirvo. E essas obras e esses frutos deverão permanecer sobre a minha vida. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a meditar. O que a tua fé tem levado você a produzir? O que a tua fé tem levado você a realizar? Porque se ela não tem levado você a fazer nada, a realizar nada, pode não ser fé. Porque se ela não tiver e não te levar a fazer nada, ela pode estar morta. E você acha que crê, quando na verdade você não crê. Quando na verdade você se acostumou. Se acostumou com a igreja, se acostumou com os cânticos, se acostumou com a companhia dos irmãos, mas ela é morta. Quais são os seus planos para o ano de 2015? Quais são as obras e frutos que você já tem pensado em fazer e realizar? Porque a fé que está em você te faz brotar esse sentimento e desejo de fazer algo.
Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado pra Cristo, pra sempre tenho a luz em mim. Pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Eu estou firmado em Cristo, pra sempre tenho a luz em mim. Quero fazer um convite para você. Nesse ano de 2015, quer ser um grande empresário celestial e produzir, e frutificar, e multiplicar bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família, porque esta fé que você tem, ela te faz realizar e produzir. Se você quer fazer isso, você quer que neste ano você possa produzir mais do que você produziu, eu quero convidar onde você está a se colocar de joelhos diante do Senhor. Se é o desejo do teu coração este ano de produzir diante do Senhor, diante da igreja, diante da sociedade, diante das pessoas, se você tem o desejo de produzir, porque a fé que está em você te leva a fazer isso, e Deus falou ao teu coração hoje, se coloque de joelho diante do Senhor, feche os seus olhos e por alguns instantes, em silêncio, deixe Deus falar ao seu coração. Deixe Deus ministrar a sua vida. Deixe Ele falar aquilo que Ele quer fazer este ano com você. As ovelhas escutam a voz do seu pastor, supremo pastor, a voz de Jesus, a voz doce, suave, que nos orienta e nos leva a caminhar por caminhos certos e verdadeiros. Somos eternamente gratos pelo teu agir. Somos eternamente agradecidos, ó Pai, pelo teu cuidado. E reconhecemos, Pai, que muitas vezes, tantas vezes, nós não produzimos nada. Nós não realizamos nada. Cremos que o Senhor pode
todas as coisas. Cremos que o Senhor é soberano, mas não produzimos nada que condiza com essa nossa fé. Pai, por falta disso, pedimos perdão ao Senhor. Pedimos perdão todas as vezes que não materializamos a nossa fé, que não colocamos em prática ações que demonstram a nossa fé. Mas, Pai, nos arrependemos diante de Ti e nos colocamos diante do Senhor em um compromisso, dizendo: Deus, este ano queremos produzir, este ano, ó Pai, queremos realizar. Este ano, Deus, queremos que a nossa fé seja tão real e viva, que possamos realizar através dela obras e ações, frutos que permaneçam. Por isso, ó Deus, venha sobre nós com a ação do Teu Espírito Santo, algo que seja, Senhor, arrebatador em nossas vidas, algo que nos leve, nos conduza a algo sobrenatural. Oh Deus, que esse ano seja um ano onde possamos realizar, onde a nossa fé seja mostrada, não apenas pelo falar das ideias, mas pela ação, por aquilo que iremos fazer para engrandecer o Teu santo nome e demonstrar o quanto somos gratos por servir ao nosso Deus. Oh Pai, esta é a nossa oração, é a nossa petição, no nome do Senhor Jesus. Amém. Fique de pé, meu irmão. Olha para quem está do seu lado e diga assim para ele: vamos produzir. Vamos produzir. Dê um abraço no seu irmão. Desejo a ele uma semana abençoada, no nome do Senhor Jesus.